Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a leitura dos versículos de número 21 e 22. Passo a leitura do texto ora indicado com vistas a ganhar o máximo de tempo disponível. Se nos diz a poderosa palavra do nosso Deus. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Esse é o texto base das nossas exposições, das nossas próximas considerações, pelos próximos 30, 40 minutos. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, não podemos perder de vista a ideia de que nós somos colaboradores do Evangelho. Nós estamos a serviço do Evangelho. E isso por si só deve imprimir em todos nós a ideia de que no final das contas, o interesse a ser buscado não é o interesse em primeiro lugar da igreja, não é o nosso primeiro interesse, não é o interesse do nosso coração, mas os interesses de Cristo Jesus. Os interesses de Cristo Jesus devem ser prioridades máximas para todos nós. Jesus deve ser sempre o centro das nossas atenções. E aqui está uma das mensagens que precisamos ouvir não somente nos cultos de domingo à noite, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no próximo domingo, na próxima segunda e assim sucessivamente. Se tem uma das coisas que eu e você comumente nos esquecemos, é que o foco primordial do nosso coração não pode ser o mundo, não pode ser a igreja, não pode ser o nosso leviano coração em si mesmo, precisa ser ardentemente os interesses de Cristo Jesus. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que reputação é o que dizem sobre nós, caráter é o que de fato nós somos. E ninguém conseguirá se esconder por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, descortinarão aquilo que verdadeiramente nós somos e que está para além de um estereótipo meramente religioso, de um arcabouço obediente a ritos religiosos. É perfeitamente possível que eu e você sejamos observadores religiosos de ritos, mas termos o nosso coração completamente distante do bom evangelho salvífico de Cristo Jesus. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, na condição de colaboradores do evangelho, a serviço do evangelho, precisamos ter em mente que nós precisamos nos doar incansavelmente, como qualquer trabalhador dedicado. Nós estamos a serviço do Evangelho. Nós somos colaboradores do reino de Deus. E como um trabalhador dedicado, que faz as suas tarefas com afinco e com zelo, assim nós devemos nos dedicar a esta tarefa de colaboração no Evangelho de Cristo Jesus, ou ao Evangelho daquele que nos salvou e tem nos gerado para a eternidade no próprio Deus. Meus amados irmãos, percebam que de forma direta e indiretamente, estamos ainda a meditar naquela porção das Sagradas Escrituras em que o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre seus colaboradores, sobre seus parceiros, colaboradores mais precisamente, não dele no seu sentido primordial ou primeiro, mas colaboradores do Evangelho que estavam lado a lado com ele nas trincheiras, no campo de batalha, pelejando diariamente pelo progresso do Evangelho de Cristo Jesus.
E uma das coisas que é interessante é que na altura dos versículos 21 e 22, está o apóstolo Paulo ainda nos falar sobre Timóteo. E no domingo passado, nós falamos também sobre ele. E o tema que nos orientou naquele último domingo fora Paulo e as contribuições inestimáveis em Cristo de Timóteo. Naquele domingo, vimos 3 lições importantes. No domingo de hoje, veremos outras 3 lições importantes. Se eu tivesse exposto as 6 lições naquele último domingo, certamente nós não teríamos saído daqui o horário que saímos. Naquele domingo, 3 lições primeiras foram destacadas. A primeira delas, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um emissário de confiança. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 19. Paulo estava cercado por muitas pessoas. Ele tinha em mente o desejo de enviar um pastor, um colaborador do evangelho, alguém que fosse de confiança. E quem é que ele vai enviar? Ele vai enviar Timóteo. E para onde Paulo vai enviar Timóteo? Para a igreja dos Filipenses, a maior parceira do ministério do apóstolo Paulo, mas que estava debaixo de intensas lutas. Havia, sem dúvida alguma, um engajamento daquela igreja com o ministério do apóstolo Paulo, mas havia também disputas acaloradas no interior daquela igreja, e que estavam afetando essas disputas, estavam afetando a boa comunhão dos amados irmãos. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele não podia se deslocar até a cidade de Filipos. Então ele separa um dos seus homens de maior confiança, a saber, Timóteo, e o delega com esta missão, ir à igreja dos Filipenses, com vistas ao quê? Com vistas a pastorear aquela igreja e no seu retorno, trazer-lhe um relato minucioso da real situação dos crentes filipenses. E dentre tantas colocações naquela noite, uma delas fora justamente esta: você é uma pessoa de confiança? Como um colaborador do evangelho, a serviço do evangelho, nós somos tidos como pessoas de confiança? As pessoas próximas a nós podem confiar em nós? Nós somos pessoas não dignas de confiança ou nós somos pessoas dignas de confiança? Se de fato e de verdade nós temos um caráter cristão, se de fato e de verdade nós temos um caráter arraigado no Evangelho de Cristo Jesus, nós seremos pessoas dignas de confiança. Eu e você não podemos delegar determinadas coisas para determinadas pessoas. Por que não? Porque não são de confiança. Agora nós, que somos cristãos, precisamos trazer no nosso caráter essa característica, a saber, sermos pessoas de confiança. Em segundo lugar, naquela noite, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador sem precedentes. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo esteve sempre muito cercado por muitas pessoas. Mesmo estando em Roma, a capital do poderoso Império Romano, lá estava Paulo, acorrentado a um soldado romano, mas ainda assim recebia visitas periódicas de irmãos em Cristo. Na capital romana, em sua prisão domiciliar, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas. Dentre essas 4 cartas, encontra-se a Epístola aos Filipenses. Mas na medida em que ele foi fazer uma vistoria no procedimento daqueles que estavam ao seu lado, ele constata que Timóteo desfrutava de uma postura sem precedentes. Pergunta: que tipo de colaborador é você? Você é apenas mais um na multidão? Você está a fazer apenas aquilo que todos fazem? Você apenas é mais um que rema a favor da correnteza? Ou a semelhança de Timóteo, a semelhança de Paulo e de outros tantos arautos do evangelho, você está a remar contra a correnteza? Que tipo de colaborador é você? Em terceiro lugar, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador que cuidava dos interesses da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, sabedor ele de que talvez não poderia sair mais daquela prisão, poderia ser morto a qualquer instante, consequentemente talvez não veria mais os crentes filipenses, ele envia para aquela igreja um pastor, mas não alguém que estava movido por interesses estranhos.
levianos, imprudentes, mundanos, mas alguém que cuidava dos interesses da igreja. Determinados comentaristas chegam nesta altura do texto e fazem a seguinte subdivisão: Timóteo, um homem que buscava os interesses dos outros. Timóteo não tinha a sua vida e os seus interesses por prioridade. Pergunta: quais interesses movem você? No final das contas, eu e você devemos ser movidos não pela bestialidade do nosso coração, não pelas pulsões pecaminosas que assediam a nossa mente, mas pelos interesses do bom evangelho de Cristo Jesus, que nos faz priorizar muito mais os interesses do outro do que os nossos próprios interesses. Dito isto, na noite de hoje, Filipenses capítulo 2, versículos 21 e 22. E eu quero continuar pensando o texto em questão, a partir da mesma temática que nos orientou no domingo passado. Paulo e as contribuições inestimáveis em Cristo de Timóteo. Dentre o texto lido, algumas lições saltam aos nossos ouvidos e precisam adentrar ao nosso coração, gerando mudança genuína de dentro para fora. Mudanças que não estão ancoradas ou se mostrarão numa vida meramente religiosa. Porque isso não é evangelho. Evangelho é vida com Deus. Evangelho é vida consagrada. Também não se mostrará a partir da ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, em libertinagem. Mas em vida com Deus. Vida consagrada, aquele que é o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, o condutor da nossa história. Algumas lições importantes na noite de hoje. A primeira delas: Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador que buscava os interesses do seu Salvador. Onde é que está isso no texto? Versículo número 21. Acompanha comigo a descrição do apóstolo Paulo na altura do versículo em questão. Olha o que diz o texto. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Interessante. Por que é interessante? Porque num primeiro instante, o apóstolo Paulo dá provas da postura de Timóteo. Timóteo era um sujeito que estava à procura dos interesses do outro, sobretudo dos interesses da igreja. Não uma igreja cujos donos são homens, mas uma igreja cujo dono, cuja cabeça é Cristo Jesus. E na altura do versículo anterior, versículo de número 20, ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento. Qual sentimento, Paulo? Que sinceramente cuide dos vossos interesses. Paulo estava cercado por muitas pessoas, mas muitas das pessoas que cercavam o apóstolo Paulo estavam imbuídas ou embutidas em muitos interesses, interesses levianos. E aí Paulo pondera acerca da pessoa de Timóteo e faz a seguinte descrição na altura do versículo número 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Indiretamente está o apóstolo Paulo a lembrar os crentes filipenses e a todos nós na noite de hoje. Algo do tipo: eu estou cercado por muitos colaboradores, muitos homens, mulheres. Todavia, a maioria deles estão à procura dos seus próprios interesses. Mas eu encontrei um, dentre tantos, que está à procura dos interesses de Cristo Jesus. Mário Sérgio Cortella, ateu, espero um dia poder vê-lo rendido ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós só priorizamos o que nós valorizamos. No final das contas, se eu e você não temos determinada coisa como valorosa, certamente não será prioridade para o nosso leviano coração. No final das contas, Paulo está a nos lembrar que Timóteo tinha não a sua própria vida por preciosa. Timóteo não tinha os interesses da igreja em primeiro lugar. Timóteo não tinha os próprios interesses como foco das suas atenções.
Timóteo não tinha o mundo por prioridade, pois ele sabia que no final das contas, todos aqueles que querem ser amigos do mundo irão se constituir inimigos de Deus. Timóteo não pregava o evangelho por interesses escusos, como muitos dos oponentes do apóstolo Paulo, tal como já descortinado para todos nós, na altura do 1º capítulo de Filipenses. Timóteo priorizava ardentemente os interesses de Cristo Jesus. E aqui convém fazer a seguinte observação: se num primeiro instante eu e você fomos informados que Timóteo tinha por interesse o outro, a igreja, convém agora, na sequência dessa exposição, ressaltarmos que só havia no coração de Timóteo o interesse pela igreja, o interesse pelo outro, porque em primeiro lugar havia no seu coração o interesse sobressalente, primaz, pela pessoa de Cristo Jesus. Pergunta: quais interesses movem seu coração? Quais interesses ocupam o posto de número 1 aí dentro de você? Por mais que eu e você tentamos nos esquivar, por mais que eu e você venhamos tentar nos esconder, ou esconder a podridão do nosso coração, mais cedo ou mais tarde, ficará descortinado para todos quais eram de fato as prioridades ou os interesses reais do nosso coração. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais, às vezes, eu e você, que estamos à frente de uma igreja, de uma comunidade local, de uma sociedade interna, estamos a nos esguelar. Tenhamos mais compromisso, tenhamos mais interesse, vamos nos envolver com a sociedade A, com a sociedade B, com os trabalhos da igreja. Tenhamos interesse pelas coisas da igreja, e nós não obtemos resposta favorável. Talvez aqui esteja a razão, porque falta um realinhamento de prioridades elementares, a saber, a da nossa prioridade máxima para com Cristo Jesus. Todos aqueles que um dia mantiveram seus respectivos corações interessados pelo Evangelho, pelas coisas de Cristo, portanto, pelo próprio Cristo, e tendo acesso a Ele, nunca mais foram os mesmos. É mais forte do que nós, é mais forte do que nós na nossa saúde, no nosso vigor, é mais forte do que nós nas nossas ideias mais mirabolantes, é mais forte do que o nosso intelecto, do que as nossas emoções, do que os nossos sentimentos. Ninguém, meus amados irmãos, que tendo experimentado da pessoa de Cristo Jesus, conseguiu manter a sua vida normal em termos humanos. Certo puritano no passado disse uma coisa que eu e você não podemos nos esquecer: depois que eu conheci a Cristo, nunca mais eu pequei em paz. Todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis pecadores, mas no momento em que eu e você nos deparamos com esse interesse maior, a saber, de Cristo, conhecer a Cristo, estar com Cristo, ser um com Ele, inevitavelmente os nossos pecados perderam brilho, perderam interesse, perderam o foco das nossas atenções. Pergunta: que tipo de colaborador é você? Que tipo de interesse rege o teu coração? O meu e o teu coração deve ter por interesse sempre o outro, mas isso como um reflexo direto de um interesse mais elementar, a saber, o interesse para com a pessoa de Cristo Jesus. E eu chamo a sua atenção para um detalhe. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar, mas ele estava cercado por uma comunidade mínima de crentes que visitavam ele e que certamente oravam com ele e por ele.
Pessoas que iam lá se aconselhar com o apóstolo Paulo. Logo, não seria de todo estranho que eu afirmasse na noite de hoje, a partir de agora, que mesmo naquela prisão domiciliar, se reunia uma parte da igreja. Mas nem todos, disse o apóstolo Paulo, estavam à procura dos interesses de Cristo Jesus. E isso não é muito diferente dos dias de hoje. Muitos estão na igreja à procura de muitos interesses, menos os interesses concernentes à pessoa de Cristo Jesus. Daí não é de se estranhar que nós tenhamos, na caminhada da fé, tantos crentes capengas, tantos crentes deficientes moralmente, tantos crentes deficientes espiritualmente. Daí não é de se estranhar que tenhamos, na caminhada da fé, crentes, mas que parecem ser mais mundanos do que servos de Deus. Por quê? Porque no final das contas, os interesses são muitos a competir no interior da mente, no interior do coração. Existe um interesse sobressalente, disse o apóstolo Paulo, na altura do versículo de número 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Já Timóteo, eu estou enviando ele porque ele é diferenciado. Que tipo de colaborador é você? Quais são os teus interesses? O que move você? O que te faz estar aqui na noite de hoje? Segundo lugar na noite de hoje. Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador de caráter provado. Olha o que está isso no texto. Versículo número 22, primeira parte. Olha o que disse o apóstolo Paulo. E conheceis o seu caráter provado. Você nas suas leituras devocionais, se alguém te parasse na rua, lá na sua casa, seu filho, sua esposa ou seu esposo, te perguntasse, quem foi Timóteo? Olha, eu li que esse tal de Timóteo, sobretudo em Filipenses capítulo 2, versículo número 21, ele é descrito como alguém que tinha um caráter provado. O que é isso, papai? Meu bem, o que é isso? Você saberia responder? Por isso que é extremamente importante eu e você não perdermos de vista as minúcias do texto bíblico. Eu e você falharemos e falharemos demasiadamente se fizermos vistas grossas para estas particularidades do texto. Pastor, tem como trazer já uma aplicação prática nesse segundo momento? Tem, sem adentrar ao texto. Uma aplicação prática. Reputação é o que dizem sobre nós, é o que você diz sobre mim, é o que eu digo sobre você. Agora, caráter, meu amigo, é o que de fato nós somos. Independe do que dizem ou do que deixam dizer. Esse tal de Timóteo, colaborador não de Paulo, mas de Cristo Jesus, do Evangelho, ao lado do apóstolo Paulo, tinha um caráter provado. Era de fato e de verdade um homem crente. Era um homem verdadeiramente transformado. Um homem de grande reputação, mas também de grande caráter. Era um homem modelo a ser imitado em muitos aspectos. Como colaboradores, a serviço do Evangelho, eu e você precisamos ser padrão de conduta. Eu e você precisamos ser modelos para os que se perdem na multidão dos seus pecados. Permita-me aqui fazer uma conexão com verdades que vêm sendo destacadas nos púlpitos dessa igreja em exposições anteriores. Se de você dependesse para que uma alma se convertesse através do teu testemunho, o teu testemunho de vida, a tua postura sendo usada para que uma alma, uma pessoa se rendesse ao Evangelho, isso seria possível? Ao olharmos para mim, ao olharmos para você, para onde o nosso coração está apontando? O nosso coração descortina o nosso caráter. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz que se tem uma coisa
que eu e você devemos guardar o nosso coração. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, uma outra versão das Sagradas Escrituras, corretamente traduz como: se tem uma coisa que nós devemos guardar a nossa mente. Por quê? Porque o que acontece aqui vai interferir nas obras das nossas mãos, no trilhar dos nossos passos. Permita-me aqui então, portanto, fazer a seguinte pergunta: o teu caráter é um caráter provado? Você é uma pessoa de caráter? Aquilo que dizem de bom a teu respeito, de fato e de verdade se consuma? Caso a tua vida, caso a tua postura seja colocada em xeque, de fato e de verdade se consumará aquilo que é dito? Eu e você temos a tendência de dizermos uma coisa com a nossa boca, com as nossas palavras, com expressões verbais, mas desmentirmos aquilo que nós dizemos, professamos com as nossas ações e reações. Quem é você? Quem somos nós? Na fila da redenção, onde é que nós nos encontramos? Timóteo era um homem de caráter provado, a sua vida era exemplar. Por essas e outras razões, Paulo decide enviar Timóteo à cidade de Filipos. Reputação é o que dizem sobre nós, caráter é o que de fato nós somos. É triste, meus amados irmãos, a seguinte constatação: hoje, cada vez mais, o ambiente da igreja, a igreja instituição está desacreditada. Cada vez mais, o ambiente da igreja cai em descrédito. E a razão não é outra senão crentes de mau caráter. Crentes pautados por um mau caratismo. Timóteo era um homem de caráter. Permita-me aqui algumas considerações. Você pode comprar e ter dificuldades para pagar, mas você não pode ter dívidas e continuar comprando, salvo aquilo que seja para a sua subsistência. Se tu deve fulano, não faz nenhum sentido tu fazer aquisição de um bem, de um imóvel, de um objeto, sobretudo no valor igual à tua dívida para com fulano. Não faz sentido. Isso é sinal de mau caratismo. Você comprou, você deu o seu nome, você envolveu terceiros, você tem que honrar seus compromissos. Custe o que custar, você tem que honrar seus compromissos. Então aqui vai uma aplicação prática. Não dê um passo maior do que a sua perna. Não tente tampar o sol com a peneira. Não tente vender uma imagem que não corresponde à realidade. Seja você mesmo, porque no final das contas, quem vai pagar os teus boletos é você. Quem vai ficar com o nome sujo é você. Quem vai ficar dando mau testemunho é você. Dever, todos nós poderemos fazer assim, mas precisamos honrar. Você está devendo a quem? A quem você está devendo? Chama a pessoa, liga para a pessoa e fala o seguinte: fulano, já está 2 dias atrasado, já está 30 dias atrasado, mas eu quero te dizer que você está lidando com um homem, você está lidando com uma mulher, e eu tenho um caráter, eu vou responder todos os meus débitos para com a sua pessoa. Nada ficará em aberto. Me dê um tempo, eu vou organizar a minha vida. Faça isso. Isso é sinal de caráter. Pessoa com caráter provado. Você quer ver outro exemplo? Que às vezes cai no esquecimento. Afinal de contas, nós precisamos ler a Bíblia muito rápido, porque ninguém tem mais tempo para nada. E nós vamos perdendo essas minúcias do texto, que são belas, belíssimas. Timóteo, meus amados irmãos, se nós tivéssemos mais destes tais Timóteos no interior da igreja, certamente a igreja não estaria da forma como está. Você quer ver um outro exemplo prático? Pessoas que falam pelos cotovelos, falam demasiadamente. Quando morrerem, terão que ter 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua. Contenha-se.
Hoje pela manhã, na exposição de Tiago, capítulo número 1, nós falávamos, sobretudo na altura do versículo 19, a importância de nós sermos muito mais dados a ouvir do que a falar. Ouça, se controle, tenha domínio próprio. O outro já tem os seus problemas, você os seus. Cada um cuide dos seus problemas. Se o outro gritar por socorro, pedir ajuda, se mostre sempre disponível, assim como Timóteo, assim como o apóstolo Paulo, servos de Deus em Cristo Jesus. E aqui eu passo, portanto, para o terceiro ponto, aproveitando esta deixa. Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador dado a servir. Onde é que está isso no texto? Versículo número 22, segunda parte. Acompanha comigo. Versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Meus amados irmãos, a semelhança do seu Salvador, a semelhança daquele que ele somava forças nas trincheiras, a saber, o apóstolo Paulo, Timóteo era um indivíduo que estava no interior da igreja, não à procura de ser servido. Ele estava disposto a servir, mesmo que para isso fosse necessário dar a sua própria vida. Timóteo estava disposto a se desgastar pela boa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Timóteo estava disposto a se desgastar no seu serviço ao próximo, para que o outro crescesse, para que o outro amadurecesse, se necessário fosse, ele estava disposto a sangrar na própria carne. Timóteo não procurava ser servido, assim como o seu Salvador, ele estava pronto a se desgastar a serviço do Evangelho. Timóteo era um colaborador dado a servir, lembrando que ele não servia a Paulo, mas com Paulo ele servia ao Evangelho de Cristo Jesus. Timóteo não era um pregador popstar, ele não procurava aparecer, ser visto, ele não procurava as câmeras. Se dependesse dele mesmo, ele nem teria o seu nome mencionado. Timóteo estava pronto para servir, e servir a Cristo, se necessário fosse, a ponto de dar a sua própria vida por amor à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Pergunta, portanto, se nós tivéssemos corrido, não é verdade? Nós teríamos perdido a aplicação de agora. Qual que é a aplicação que ecoa da última parte, da minúscula parte do versículo 22? O quanto você está disposto a se desgastar pelo Evangelho? Chegar no horário na igreja? Isso é muito para você? Perceba a riqueza do texto. A gente perderia essa aplicação, abençoado, se nós corrêssemos demasiadamente. Você quer ver uma outra aplicação? O quanto você está disposto a se desgastar por amor ao Evangelho? Amar a sua esposa incondicionalmente? Como um reflexo do seu amor para com Cristo? Amar os seus filhos? O quanto você está disposto a se desgastar pelo Evangelho? A pregar o Evangelho em ambientes hostis? O quanto você está disposto a se desgastar pelo Evangelho? Você sabia que há determinadas profissões que nós não podemos ocupar? Por causa do nosso compromisso com o Evangelho? Você sabe o que significa dizer? Que eu e você deixaremos de ganhar muito mais, pelo simples fato de nós estarmos dispostos a servir mais ao Evangelho, mais a Cristo, do que a nós mesmos. Você sabia que tem acordos que poderiam mudar drasticamente a nossa vida para melhor em termos financeiros, mas nós vamos continuar no mesmo status quo
financeiro, na mesma estratificação social, porque nós decidimos servir não aos nossos interesses, mas servir aos interesses de Cristo. Meus amados irmãos, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador dado a servir. Timóteo não era um pregador popstar. Ele não procurava aparecer ou ser visto, mas servir e servir e servir a ponto de Cristo ser visto. Que Cristo fosse glorificado, que Cristo estivesse em destaque, que Cristo fosse o centro das atenções e não ele. Quem é você na fila da redenção? Quem somos nós? Exposição da noite de hoje, Filipenses capítulo 2, versículos 21 e 22. Qual que foi o tema da exposição da noite de hoje? Paulo e as contribuições inestimáveis em Cristo de Timóteo. 3 importantes lições. A primeira delas, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador que buscava os interesses do seu Salvador. Segundo lugar, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador de caráter provado. Em terceiro lugar, Paulo tinha Timóteo em Cristo como um colaborador dado a servir. Pastor, eu entendi. Agora sim, em termos mais práticos, quais são as aplicações para a minha vida? Amanhã, pastor, segunda-feira, tem que acordar 5 horas da manhã, ir para o batidão, não sei nem que horas que eu volto para casa. O que eu ouvi hoje, em termos práticos, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu tenho 3 aplicações práticas que sintetizam toda a exposição na noite de hoje. A primeira delas, como um colaborador fiel, possamos buscar sempre os interesses de Cristo. Que a vontade de Deus, em Cristo Jesus, seja o árbitro das nossas decisões. Não seja orientado por você mesmo. Não seja orientado pelo mundo. Não seja orientado pelo que a maioria acha ser verdade. Seja orientado pelo que o teu Senhor e Salvador diz que é verdade. Não abra mão disso, não negocia isso. Os teus interesses, eles precisam estar subordinados a um interesse maior, mais elementar, mais exuberante, a saber, os interesses de Cristo. Segundo lugar, seja uma pessoa de caráter louvável, que tenhamos um caráter provado e aprovado, acima de tudo, diante de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa é eu e você sermos louvados diante dos homens, mas que jovem, mas que homem, mas que mulher, homem de fé, mulher de fé, jovem de fé. Outra coisa é sermos louvados diante de Deus. Em outras palavras, é sermos reconhecidos diante de Deus. Que eu e você sejamos uma pessoa de caráter louvável. Que tenhamos um caráter provado e aprovado, acima de tudo, por Deus em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, estejamos sempre prontos a servir. Os nossos serviços ao Evangelho possam levar outras pessoas a se aproximarem mais e mais de Cristo Jesus. Que na noite de hoje, eu tenha sido um instrumento nas mãos de Deus para gerar incômodo no seu coração. Que Deus tenha me usado como uma pedra no teu sapato na noite de hoje. Que você não saia desta igreja da mesma forma que você entrou. Que as verdades que foram destacadas neste púlpito possam incomodar você. Ser um estorvo no seu caminho durante toda essa semana. Que Deus não nos dê paz essa semana. Que Deus não nos dê trégua essa semana. Enquanto nós não mudarmos de vida, enquanto nós não realinharmos o nosso coração àquilo que verdadeiramente é importante para a eternidade com Deus. Meus amados irmãos, importa-nos perdermos o mundo e ganharmos a nossa vida, do que ganharmos o mundo e perdermos a nossa vida. Nunca inverta os valores, pois nós não estamos lidando com um dia qualquer. Nós estamos lidando com a eternidade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco.
Sê, ó Deus, conosco continuamente, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não vamos conseguir chegar lá. A caminhada é árdua e o nosso maior adversário não está longe, está muito perto, está em nós. É o nosso leviano coração. Nos ajuda, ó Deus, a sermos como Timóteo. Nos ajuda, ó Deus, a sermos um homem crente. Pessoas verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo. No Senhor. Nos muda, ó Deus, de dentro para fora. Que não sejam mudanças meramente aparentes, religiosas, mas mudanças genuínas. Ó Deus, que a pregação da Tua palavra nunca venha a ser, ó Deus, tratada por nós como algo cansativo. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós. Livra-nos, ó Deus, da ignorância. Livra-nos, ó Deus, de interpretações equivocadas. Em nome de Jesus, amém, Pai.